Escuta, as pessoas não lembram exatamente do que você diz. Elas lembram como se sentem quando estão com você. Já falei isso 1000 vezes. E isso muda absolutamente tudo. Porque enquanto você foca em encontrar palavras perfeitas ou assuntos perfeitos ou gestos certos, a estratégia correta, na verdade, é você absorver tudo em um nível profundo da pessoa. Que eu chamo de nível emocional. A linguagem que marca, que fixa, que transforma é a sensação provocada durante a sua conversa. Por isso, se você quer realmente ser inesquecível e ter uma conversa viciante, você precisa parar de tentar impressionar no lógico e começar a aprender a provocar estados internos emocionais. Você não está falando com o consciente dela, você está falando com o inconsciente dela, sempre inconsciente. E para isso não se trata de dizer, se trata de fazer sentir. Vocês entendem? Olha só, tudo começa por criar um santuário emocional. Isso significa ser o tipo de pessoa que quando conversa não gera alerta, não provoca defesa, não estimula julgamento ou censura. É ser aquele cara que escuta sem pressa, sem necessidade de se afirmar, sem tentar corrigir a pessoa ou dar resposta rápida demais. Quando você consegue criar esse espaço seguro, que eu chamo de bolha de intimidade, algo muito poderoso acontece. A pessoa baixa a guarda. E quando ela baixa a guarda, ela se conecta de verdade com você. Ela se abre. Porque ela sente que não precisa se proteger o tempo inteiro. E isso é raro, isso vicia. E a partir desse ponto, você para de ser só mais uma presença e começa a ser um refúgio emocional. A vida inteira, essa mulher procurou alguém para se expressar, cara. A vida inteira, ela teve uma família que não conseguia dar atenção para ela o suficiente, ou que teve um pai ou uma mãe que não foi tão presente, que não conseguiu nem ouvir os planos dela, ou quando ouvia os planos dela, eles não entendiam, ou pelo menos não conseguiam compreender e ajudar ela no que ela precisava. E não é nem só questão de ajudar, tá? É questão de ouvir e não julgar. A maioria das pessoas julgam, principalmente nossas famílias. O primeiro cancelamento acontece dentro de casa. Então eu falo que as pessoas normalmente são carentes de atenção e validação. E eu não tô falando para você usar isso ao seu favor. Eu tô falando para que, se for a tua intenção, ou se a sua intenção for boa, é muito importante você saber disso. Pessoas são carentes emocionais. Elas não têm nenhum espaço seguro para se abrir, sabe? As amigas dela muitas vezes, sei lá, não gostam dela em segredo ou não apoia ela de algum jeito, de alguma forma. A família dela não apoia ela, então ela só tem ela e ela. Só tem a própria mente para ficar ruminando sobre questões internas e ninguém para compartilhar. Se você cria com a tua conversa um espaço seguro, onde ela sinta que consiga se expressar do jeito que ela quer, do jeito que ela é, sem o seu julgamento, tudo muda. Mas isso não é o suficiente, porque previsibilidade não seduz. Você precisa também alimentar o mistério e a curiosidade. E isso exige uma dança fina entre revelação e omissão, entre dizer muito e deixar algo no ar. Use analogias que fogem do senso comum. Conta histórias reais com pontas soltas. Compartilhe pensamentos que parecem confissões disfarçadas. Fale como quem se mostra, mas sempre com uma camada que ninguém consegue acessar facilmente. Isso não é manipulação, é puro magnetismo. A mente se prende naquilo que não entende totalmente. A curiosidade é o maior vínculo emocional que existe. Uma mulher pode achar um homem bonito e esquecer ele em 3 minutos. Mas se ela fica com a sensação de que ainda não entendeu quem é esse cara, ela pensa nele por dias. Você entende? Agora vem o terceiro pilar desse vídeo aqui. Choque de realidade com elegância. As pessoas se conectam com quem as vê de um jeito novo. Você precisa ser marcante? Seja aquele que mostra algo sobre ela que nem ela tinha percebido. Observe padrões, escute o que ela repete, enxergue o que está escondido por trás das palavras dela. Mas nunca aponte o dedo como se fosse o dono da verdade, o fodão. Isso é ridículo. Pergunte como quem está curioso e seguro ao mesmo tempo. Por exemplo,
Você já notou que sempre quando você fala de si mesma, você acaba diminuindo a sua força antes de qualquer elogio? Essa frase, se dita com presença no tom de voz certo, fica ecoando por dias na cabeça da menina. Você não percebe que toda vez que eu te elogiei aqui nessa conversa, você teve uma extrema dificuldade de se sentir grata ou de aceitar o elogio? Você já percebeu que talvez você seja muito maior do que você realmente se imagina? Você não percebeu que tudo que você me falou até agora não condiz com os valores e com o objetivo que você falou pra mim que tem? Tudo que você tá fazendo hoje na sua vida tá indo meio que ao contrário do que você quer pra tua vida. Você já parou pra perceber? Imagina que teu objetivo numa conversa é fazer a pessoa... Olha só, quer resumir de forma extremamente idiota? Seja um homem educado, cordial, que escuta, que olha no olho, que entende o mundo da pessoa e a alma da pessoa, não por manipulação, mas por autenticidade. Você realmente quer entender do mundo daquela pessoa. Segundo, cria um ambiente seguro para aquela pessoa se expressar. Não julgue, não fale nada, não aponte o dedo, não crie ressentimento. Deixa ela falar, deixa ela se abrir. Apenas faça as perguntas emocionais certas do jeito certo, na hora certa. E depois que ela fizer essas perguntas e você já ter todo o material que você precisa, né, toda a informação que você precisa, faça questionamentos de forma elegante. Faça ela refletir, faça ela questionar sobre aquele papo, sobre a própria vida, sobre questões pessoais dela que ela nunca tinha notado. Faça ela sempre refletir sobre isso. Sempre. Porque cada conversa precisa ter reflexões. Precisa fazer ela sentir que toda vez que ela conversa com você, ela consegue enxergar um lado dela bom que ela mesma não enxerga. Toda vez que ela conversa com você, ela consegue refletir sobre o mundo de um jeito que parece que ninguém mais entendia ela. Toda vez que ela conversa com você, ela sai sobre questões, sabe, com questões novas sobre o mundo, um jeito novo de enxergar o mundo e ao mesmo tempo um jeito novo de enxergar ela mesma. Isso é muito poderoso, cara. O quarto pilar é o mais ignorado de todos. Gatilhos de reconexão. Toda boa conversa precisa ter continuidade. Principalmente continuidade emocional. Ou seja, a outra pessoa precisa continuar te sentindo mesmo quando você não está presente. Isso acontece com mensagens inesperadas, áudios que revelam percepções raras, pequenas frases que resumem sentimentos profundos, ou um simples, sei lá, ontem eu fiquei pensando numa coisa que você falou. Isso já ativa o elo, ou reativa o elo, porque mostra que você não apenas ouviu a pessoa, mas você sentiu a pessoa. E você continua sentindo. A conexão se estende, se aprofunda, você nunca deixa ela ficar rasa. E por fim, a escassez calibrada. O maior erro de quem quer ser marcante é ser constante demais. A presença constante banaliza, a ausência total desconecta, mas a escassez calibrada cria desejo. Você some por 2 dias, depois volta com uma frase que não se espera. Você não responde tudo na hora, mas responde com profundidade. Você fala pouco, mas o que fala é profundo, é impactante. É como um perfume raro. Aparece pouco, mas quando aparece, domina todo o ambiente. O cheiro fica marcado. Você precisa ser esse cheiro. Quando você une esses 5 pilares que eu te falei, você não é mais apenas um homem que sabe conversar, você é uma experiência, cara. Você é um gatilho emocional ambulante, você é uma lembrança viva na mente de quem te conheceu. E isso, meu amigo, é a verdadeira arte da conquista. As pessoas esquecem rostos, esquecem palavras, mas nunca esquecem de quem as fez se sentir especiais sem esforço. Quem criou espaço sem pedir nada em troca. Quem foi inteiro e misterioso ao mesmo tempo. E se você quer ser esse tipo de homem, você tem que começar agora, clicando no primeiro link da descrição e baixando o PDF do meu livro, O Manual Proibido, Como Conquistar Qualquer Pessoa em 60 segundos. Porque não é sobre o que você fala, é sobre quem você é, enquanto você fala.
É sobre o que você faz as pessoas se sentirem. A atração não é uma escolha. Você apenas precisa apertar os botões certos. E se você souber os botões certos, eu tenho certeza que você vai fazer qualquer pessoa que você quer te desejar de forma natural, sem manipulação, com a melhor das intenções possíveis. Porque, na minha visão, é a tua obrigação saber dessa arte. É sua obrigação saber conversar, saber trocar ideia, saber gerar isso nas pessoas, porque isso vai muito além de mulher, cara. Isso é sobre sua família, relação com a sua família, relação com seus amigos, relação com seu círculo social, seu trabalho, seu profissional, mas principalmente a sua vida amorosa, porque não tem jeito. 70% da felicidade do homem é sobre quem que ele escolhe para caminhar junto com ele. E você precisa ser esse cara bom, que domina isso. Senão você vai sofrer, cara. Domine o feitiço do feiticeiro, que você nunca vai ser enfeitiçado. Muito obrigado por esse vídeo e essa aula maravilhosa. Baixa o Manual Proibido, que é o livro mais completo de conquista e sedução que eu já fiz em toda a minha vida. Todo o meu conhecimento e mais um pouco tá lá dentro. Uma mistura de Fay Alves, Robert Greene, Robert Cialdini e Dale Carnegie, que fundiu numa obra única de 203 páginas, totalmente prática e transformadora. Papo de você se transformar em uma outra pessoa em poucos meses de leitura. Eu vou te... Tudo o que você precisa saber sobre sedução, conquista, arte de conversar com as pessoas e encantar, tá dentro desse livro. Então baixa, garanta o seu e eu te espero lá. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e... pela ordem.